Se Você você não clicou nesse passa de um vídeo, escravo não se esqueça e de se morreria em inscrever no canal silêncio se eu e assim clicar no quisesse. sininho, As tá bom? palavras da baronesa ecoaram como um trovão cortante na praça abarrotada. O sol de uma aldeia queimava os rostos suados do povo, mas ninguém se movia, ninguém piscava. Todos esperavam pelo espetáculo. No centro, de joelhos, com as mãos atadas e o dorso no marcado por cicatrizes abertas, estava Elias. O carrasco mantinha o chicote firme, e cada estalo ressoava como trovão contra sua pele. Sangue e escória, desenhando rios vermelhos pelo chão, de pedra. A multidão ria, zombava, atirava restos de pão duro e cascas de frutas. Para eles, Elias não era homem, era objeto, coisa, sombra. E ainda assim, por trás da cabeça baixa e dos olhos aparentemente submissos, queimava um fogo invisível. O esplendor dos nobres Helena de Montfort, a baronesa, permanecia altiva sobre o palanque. Vestia veludo carmesim, os cabelos dourados presos em coque, um colar de pérolas cintilando ao sol. Sua voz era gélida, calculada, e cada gesto parecia ensaiado para reforçar sua autoridade ao redor dela. Outros nobres abanovavam-se com leques, riam, bebiam vinho caro, enquanto assistiam ao castigo. Para eles, a dor era espetáculo, a escravidão era o palco no qual sua superioridade se confirmava. Vejam bem, gritou Helena, erguendo o queixo. Este verme ousou erguer os olhos para minha filha. Que todos aprendam. Insolência de escravo é crime contra Deus e contra a nobreza. Risos, palmas. O chicote ergueu-se novamente. Elias rangeu os dentes. Sua respiração era pesada, mas não implorava, não chorava. Já aprendera, desde cedo, que lágrimas apenas alimentavam o riso dos nobres. Seu corpo podia ser açoitado, mas seu silêncio era a única arma que ainda possuía. O orgulho da baronesa Helena avançou alguns passos. Encarando-o de cima, Olhe-no bradou. Ainda respira, ainda resiste, ainda finge dignidade. Como se tivesse direito de ser mais que um animal. Ela se inclinou levemente, aproximando o rosto dele. Diga, escravo, você é mais que isso. Diga diante de todos. Elias ergueu os olhos por um instante. O silêncio pesou. Um olhar firme, breve, queimou como lâmina. A baronesa recuou, irritada. Baixem a cabeça dele! Gritou para os guardas, mas ninguém teve tempo de obedecer. A invasão estrondo sacudiu os portões da cidade. O som dos cascos de cavalos ecoou como trovões, e o grito dos guardas anunciou a tragédia. Invasores! A multidão entrou em pânico. Homens armados, com estandartes negros e armaduras pesadas, invadiram a praça, derrubando tudo à frente. Espadas cortavam o ar. Casas eram incendiadas. O caos se espalhava como fogo em palha seca. As gargalhadas cessaram. O povo correu em desespero. Guardas tentaram resistir, mas eram derrubados com facilidade. E então um grito atravessou a confusão. Filha da baronesa! Eles levaram Isabel. Helena virou-se de súbito. No meio da multidão, viu sua filha, a jovem Isabel, de cabelos dourados e olhos claros, sendo arrastada por 2 invasores em direção à floresta. Minha filha! Gritou ela, mas sua voz tremeu. Os nobres ao redor fugiam em pânico, abandonando joias e dignidade na poeira. Helena agarrou-se ao colar de pérolas. Impotente, o olhar de Elias, ainda ajoelhado, observava a cena. Seus punhos estavam em carne viva, presos pela corda. Ele via o fogo, o sangue, via o desespero do povo, e via, acima de tudo, a arrogância da baronesa desmoronar diante da realidade. Um soldado, desesperado, gritou: Soltem-no! Ele pode ajudar. Precisamos de todos. Ele, cuspiu a baronesa. Um escravo. Prefiro que minha filha morra a ser salva por mãos tão imundas. Mas no fundo de seu peito, algo doía. O medo. O medo de perder Isabel. Elias ergueu os olhos. Pela primeira vez, encarou Helena sem baixar a cabeça. Seus olhos estavam cheios de sangue, dor, mas também de fogo. Eu irei, disse com voz baixa, quase um sussurro. Mas todos ouviram. O passado silencioso enquanto os guardas, acuados,
hesitavam. A mente de Elias viajava para trás. Anos antes, quando ainda era menino, lembrava-se de sua mãe, arrancada de seus braços por mercadores, o grito dela desaparecendo. No horizonte, lembrava-se do pai, morto a golpes por tentar resistir. Cresceu no açoite, nas correntes, carregando pedras, lavrando terras que nunca seriam suas. Cresceu sendo chamado de coisa, de animal, mas em seu íntimo, guardava algo que ninguém podia arrancar. Dignidade silenciosa. Ele aprendera a suportar dor. Aprendera a esperar. Aprendera que um dia, talvez, teria chance de provar que sua vida tinha valor. E aquela chance surgia agora. A decisão cortem as cordas dele, ordenou finalmente um capitão que ainda resistia. A baronesa tentou protestar, mas foi abafada pelo caos. O carrasco, apavorado, obedeceu, cortando as amarras. Elias caiu de joelhos, os pulsos sangrando, mas ergueu-se lentamente. O povo, que antes o ridicularizava, agora o olhava com espanto. Havia algo diferente nele, algo que nunca tinham visto. Pegou a espada caída de um guarda morto. O ferro pesava, mas em suas mãos parecia natural. Seus musculos, forjeiros, de trabalho forçado, sabiam como lidar com peso. Vou atrás dela, disse apenas. A baronesa, empalidecida, tentou gritar. Não, não permito! Mas Elias já caminhava. O primeiro confrontou dois invasores, avançaram sobre ele, sorrindo com desdém, ao ver um escravo empunhar uma espada. O primeiro atacou com força bruta, mas Elias desviou com rapidez e cravou a lâmina no abdômen do inimigo. O segundo tentou golpeá-lo por trás, mas Elias girou, usando o corpo morto como escudo, e o derrubou com um golpe no pescoço. A multidão, ainda em pânico, parou por um instante para assistir. O escravo, o mesmo que era chicoteado minutos antes, agora derrubava guerreiros treinados. O sangue escorria, mas não em suas costas. Agora escorria pela lâmina que ele empunhava. Elias não sorriu, não celebrou, apenas caminhou, determinado, em direção à floresta. O orgulho feridou a baronesa, caiu de joelhos, segurando o peito. Seus olhos não acreditavam. O mesmo homem que ela chicoteava agora se tornava a única esperança de salvar Isabel. Não, não pode ser, murmurava com lágrimas escondidas. Mas todos sabiam, sem Elias, não haveria salvação. Silêncio e a floresta enquanto adentrava a escuridão da mata. Elias sentia o peso de cada passo. Não carregava apenas uma espada. Carregava séculos de dor. Cada chicotada em suas costas agora se transformava em força. Cada humilhação, em determinação. Ele não lutava apenas por Isabel. Lutava por si. Lutava para provar ao mundo e a si mesmo que ele não era um escravo, era um homem. E a floresta o engolia em silêncio. A floresta engolia o mundo em sombras. Os gritos da cidade, o som das casas em chamas e o estrondo das espadas ecoavam ao longe, como ecos de um inferno que Elias deixava para trás. Agora só havia o silêncio da mata, interrompido apenas pelo ranger dos galhos sob seus pés descalços e pelo bater acelerado de seu coração na mente dele. Uma única imagem queimava. Isabel, arrastada à força, gritando por socorro enquanto os invasores a levavam como um prêmio de guerra. Ele apertava a espada com as mãos calejadas, sentindo o sangue seco do inimigo ainda grudado no ferro. Seu corpo estava exausto. As costas ardiam, mas dentro dele algo maior queimava. Uma fúria que nem correntes podiam conter. As caçadaias pegadas eram frescas. 3 homens carregavam Isabel pela trilha estreita, seus vestidos rasgados presos em espinhos, o choro abafado pela brutalidade. Elias caminhava em silêncio, como uma fera espreita. O vento trazia vozes, os invasores riam, uma dama de sangue nobre zombava um deles. A baronesa vai chorar lágrimas de sangue. Podemos pedir um resgate gordo, ou talvez vendam lá para os mercadores do sul. Vai valer uma fortuna. O riso deles cortava a alma de Isabel. Suas lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto sujo, mas ela ainda resistia, mordendo o braço de um dos homens.
Ele a esbofeteou com violência. Cala a boca, cadela mimada! Elias fechou os olhos por um instante. O som da bofetada ecoou dentro dele como um chamado. O corpo lembrava da dor de cada golpe e cada chicotada. Mas agora, pela primeira vez, não era ele a vítima. Era alguém indefesa. A primeira emboscada a Elias avançou. Movia-se sem fazer ruído, como uma sombra. Quando o último invasor se afastou alguns passos, Elias surgiu das árvores. Não gritou, não anunciou, apenas atacou. A espada atravessou o peito do primeiro inimigo antes que ele pudesse erguer a arma. O segundo virou-se assustado, mas Elias girou o corpo e desferiu um golpe seco que partiu seu ombro. O grito dele se perdeu no ar. O terceiro largou Isabel e tentou correr, mas Elias o perseguiu como um predador. Um só salto. Escort. A cabeça rolou pelo chão coberto de folhas. O silêncio voltou. Apenas a respiração pesada de Elias preenchia a floresta. Encontrou Isabel e recuou, apavorada. Os olhos claros, cheios de lágrimas, encaravam Elias como se ele fosse um monstro. Você é um deles, gaguejou. Elias limpou o sangue da espada nas roupas de um inimigo e se aproximou. Não. Se fosse, você já estaria morta. Ela se afastou ainda mais, tremendo. Mas você é um escravo. Como pode lutar assim? Elias ficou em silêncio. Apenas ofereceu a mão para ajudá-la a se levantar. Ela hesitou, mas não tinha escolha. Suas pernas estavam fracas, os pulsos marcados pelas amarras. Aceitou a mão dele, mas com medo, como quem toca uma fera selvagem. O peso do pássaro enquanto caminhavam pela floresta. Isabel observava Elias em silêncio. Havia algo de assustador nele. O olhar fixo, a respiração firme, a postura ereta. Apesar das feridas abertas, ele parecia mais fera que homem. Você sempre soube lutar? Arriscou ela, com voz baixa. Elias não respondeu de imediato. Seus olhos perderam-se em memórias distantes. Quando criança, fora jogado em arenas improvisadas pelos senhores, obrigado a lutar contra outros meninos escravizados para a diversão dos nobres. Ali aprender a cair e levantar, a usar o corpo como arma. Cada derrota era punida com açoite. Cada vitória, apenas mais humilhação. Mas o aprendizado ficou. A dor se transformara em disciplina. Aprendi a sobreviver, disse. Por fim, Isabel engoliu em seco. Não sabia o que dizer. Pela primeira vez, percebia que aquele homem não era apenas um escravo. Era algo muito mais complexo. O segundo conflito ao longe. Mais vozes ecoaram. Um grupo maior de invasores avançava. Pelo som, eram, pelo menos, 6 homens, bem armados. Elias apertou a espada. Sabia que sozinho poderia enfrentar 3, talvez 4, mais 6, e ainda tendo que proteger Isabel. Era quase impossível. Corra quando eu mandar, disse a ela. E você? Eu seguro o caminho. Você vai morrer. Já deveria estar morto há muito tempo. As palavras frias silenciaram Isabel. A batalha da clareira aos inimigos. Surgiram 6 guerreiros armados de lanças e espadas. Riram ao ver Elias e a jovem. Olhem só, o escravo virou herói. Entregue a menina, e talvez deixemos você vivo, verme. Elias não respondeu. Apenas ergueu a espada. A luta começou. 2 atacaram ao mesmo tempo. Elias girou o corpo, bloqueando o golpe de um, e empurrando o outro contra uma árvore. O sangue escorreu, mas logo outros 2 o cercaram. Um corte abriu-lhe o ombro, mas ele revidou com força, derrubando um deles com um golpe na cabeça. O chão da clareira ficou vermelho. Gritos ecoavam. Isabel, escondida atrás de um tronco, chorava, as mãos tremendo, vendo a cena impossível. O escravo, que antes era chicoteado, agora lutava como um guerreiro invencível. Mas Elias sangrava. Estava ficando lento. Aqueda, o último dos invasores, o maior deles, ergueu um machado enorme e o desferiu com força brutal. Elias tentou bloquear, mas a espada se quebrou no impacto. O machado abriu-lhe o peito. Elias caiu de joelhos, o sangue escorrendo. Isabel gritou. O invasor
ergueu a arma para o golpe final. Fim da linha! Escravo! A força oculta foi então que algo despertou em Elias. Um grito primal saiu de sua garganta, um rugido que não parecia humano. Ele agarrou o cabo do machado com as mãos nuas, mesmo cortando-se, e empurrou o inimigo para trás com força impossível. Com um só movimento, pegou a adaga caída de outro corpo e cravou-a no pescoço do adversário. O sangue jorrou como fonte. O corpo caiu pesadamente. Elias, ensanguentado, respirava com dificuldade, mas ainda estava vivo. O silêncio Isabelle correu até ele. Caiu de joelhos chorando. Você me salvou. Elias apenas olhou para ela, os olhos pesados, e respondeu: não fiz isso por você. Ela o encarou, confusa. Fiz porque não sou um escravo, nunca fui. Então, exausto, desmaiou nos braços dela. A clareira estava silenciosa, o vento agitava as folhas manchadas de sangue, carregando consigo o cheiro de ferro e morte. Isabela ainda chorava, os braços frágeis segurando o corpo pesado de Elias, que respirava com dificuldade. Seu peito subia e descia lentamente, o sangue escorrendo pelo corte profundo. Seus olhos estavam fechados, mas o rosto não mostrava dor, mostrava apenas a mesma resistência silenciosa de sempre, como se suportar fosse sua única forma de existir. Não pode morrer, não pode morrer, murmurava Isabelle, sem perceber que as próprias mãos tremiam ao tentar estancar o sangue dele. O refúgioras. Depois, conseguiu Erostalou até uma cabana abandonada na beira da floresta, provavelmente usada por caçadores. O lugar era simples. Paredes de madeira podre pala no chão, restos de ferramentas enferrujadas. Mas era abrigo deitou Elias sobre a palha. Seu corpo tremia. As cicatrizes antigas em suas costas misturavam sei ao novo ferimento, formando um mapa de dor que Isabel nunca tinha visto em sua vida protegida. Ela tentou aquecer água em uma panela velha. Suas mãos delicadas, acostumadas apenas a bordados e harpas, agora tremiam ao tocar sangue. Como você ainda está vivo, murmurou. Elias abriu os olhos por um instante. Porque aprende que viver é resistir, mesmo quando querem que você morra. Isabel desviou o olhar, engolindo em seco. Pela primeira vez, sua visão de mundo começava a rachar. O orgulho e a gratidão durante a noite. Isabel permaneceu ao lado dele. Limpava o ferimento, trocava panos sujos, murmurava orações que mal conseguia repetir sem soluçar. Mas no fundo, um conflito queimava dentro dela. Elias era um escravo, um homem que sua mãe mandava chicotear sem hesitar. Alguém que na visão dela até aquele dia não tinha alma. E ainda assim, era o homem que arriscara a vida para salvá-la. Por quê? Perguntou ela de repente. Por que fez isso? Eu não merecia. Elias abriu os olhos lentamente, fixando-os nela. Você não entende. Não é sobre merecer. É sobre provar que eu não sou aquilo que vocês dizem. Isabel nem conseguiu responder. Suas lágrimas caíram silenciosas. O retorno à cidade enquanto isso, na cidade em chamas, a baronesa Helena estava histérica. Corria de um lado a outro em meio aos guardas sobreviventes. Minha filha! Onde está minha filha? Senhora, disse um soldado, hesitante. Dizem que o escravo a levou para a floresta. O rosto da baronesa enrubesceu de ódio. Mentira! Ele deve ter raptado minha filha. Esse verme ousou tocar no que é meu. Mas senhora, tentou o soldado. Testemunhas dizem que ele lutou contra os invasores, que salvou a jovem Helena o esbofeteou com força. Que eu sei. Prefiro acreditar que ela esteja morta a aceitar que foi salva por um escravo. No fundo, porém, o medo corroía sua alma. E, junto dele, algo ainda pior. A vergonha de dever sua esperança a quem desprezava. Memórias de dor na cabana. Elias sonrava. O corpo febril o levava de volta ao passado. Era criança outra vez. Via sua mãe sendo arrastada pelos cabelos, gritando seu nome. Via o pai, de joelhos, sendo executado diante dele, por ousar erguer a voz ao chicote baixa. Sempre batia. Você
Não é nada. Você não passa de um escravo. As vozes ecoavam em sua mente como martelos. Ele acordou arfando, o corpo coberto de suor. Isabel o observava, preocupada. Você estava sonhando. Elias olhou para ela, mas não explicou. Alguns pesadelos eram grandes demais para serem ditos em palavras. A traição dias depois, soldados da cidade encontraram a cabana. Isabel correu até eles, feliz, acreditando que enfim estava salva. Ele me protegeu, disse apontando para Elias. Salvou minha vida, mas os olhares dos guardas não eram de gratidão, eram de desprezo. Ordens da baronesa, disse o capitão. O escravo deve ser levado acorrentado. É acusado de ter raptado a jovem. Isso é mentira, gritou Isabel. Eu vi. Ele me salvou. Com todo respeito, senhora. Sua mãe já decidiu. 2 soldados avançaram e empurraram Elias contra o chão, prendendo-lhe os pulsos em correntes pesadas. Isabel tentou intervir, mas foi afastada. Não, ele não merece isso. Ele salvou minha vida. Elias não resistiu. Apenas olhou para ela e murmurou. Agora você entende. Não importa o que eu faça. Para eles, eu sempre serei apenas um escravo. A humilhação pública de volta à cidade. Elias foi arrastado pelas ruas em correntes. O povo, que antes o vira lutar como guerreiro, agora ria novamente, cuspindo nele. Rim, o escravo raptor, deve ser enforcado. Não a passa. Um verme traidor. A baronesa assistia do alto do palanque, com um sorriso frio. Isabel, ao lado dela, chorava, implorando. Mãe, El me salvou porque mente. Cale-se. Isabel, não manchará o nome de nossa família. Defendendo um escravo. Elias foi jogado de joelhos diante de todos. O carrasco preparava novamente o chicote. O silêncio caiu, e então a voz da baronesa ecoou. Que todos vejam, este homem jamais foi herói. Ele não passa de um escravo, e morrerá como tal. O climax, o primeiro estalo do chicote cortou o ar. Elias não gemeu, não gritou, apenas ergueu os olhos. Dessa vez, porém, não para a baronesa, mas para o povo. Seus olhos ardiam como fogo. Não havia submissão. Não havia derrota. Apenas uma promessa silenciosa. Vocês ainda verão quem eu sou. A multidão, confusa, vacilou. Alguns começaram a cochichar, outros a duvidar. E pela primeira vez, as correntes não pareciam suficientes para apagar o que Elias carregava dentro de si. As masmorras do castelo eram frias como túmulos. O ar cheirava a ferrugem, suor e podridão. Ratos corriam entre os corredores, e as tochas, presas às paredes úmidas, tremeluziam como chamas cansadas. Elias foi jogado lá dentro como um saco de carne. Correntes presas ao pescoço, aos pulsos e aos tornozelos o impediam de qualquer movimento livre. O ferro gelado queimava sua pele já machucada. Os guardas riram. Olhem só. O escravo herói virou rato de masmorra. Dizem que salvou a filha da baronesa. Aposto que foi invenção dela, para não admitir que foi raptada. Elias permaneceu em silêncio. Sempre em silêncio. Era sua única forma de resistência. O ódio da baronesa na sala superior. Helena de Montfort bebia vinho diante do duque. Seu marido. Seu rosto estava rígido, mas os olhos denunciavam tensão. Ele está preso, disse o duque, sem emoção. Isso deveria bastar. Não basta, retrucou Helena, apertando a taça. Enquanto respirar, haverá quem diga que ele é herói. Preciso que todos vejam. Ele é nada. O duque suspirou. Então faça o que sempre faz. Transform a dor em espetáculo. Helena sorriu. Sim, que ele seja o próximo entretenimento. Isabel contra a mãe naquela noite. Isabel entrou na sala desesperada. Mãe, por favor, sou tio. Ele me salvou. Eu vi. Tá mentindo para todos. Helena se virou bruscamente. Cale-se. Você não entende o que está em jogo. Nessa família jamais se curvará a um escravo. Prefiro perder minha filha do que manchar meu nome. As palavras atingiram Isabel como facadas. Ela chorou, mas saiu determinada. Se sua mãe não salvaria Elias, ela própria tentaria. O prisioneiro ao lado.
Dias se arrastaram na escuridão. Elias, enfraquecido pela fome, mantinha-se firme. O corpo doía, mas sua mente se agarrava à chama, que nunca deixara apagar. Na cela ao lado, um homem velho o observava. Tinha barba desgrenhada, olhos cansados, mas ainda brilhantes. Você é o tal escravo que enfrentou os invasores? Perguntou. Elias não respondeu. Não precisa falar, eu vi nos seus olhos. Você não é como os outros. Não nasceu para se curvar. Finalmente, Elias murmurou. E o que importa? Ainda estou aqui. Ainda sou nada. O velho sorriu. Nada? Escute, rapaz. Até mesmo um escravo pode se tornar a fagulha que incendeia impérios. Essas palavras ficaram queimando na mente de Elias como brasas. O jogo dos nobres dias depois. Guardas invadiram a masmorra. Correntes foram puxadas. E Elias arrastado à força até o pátio do castelo. A praça estava lotada. Nobres, plebeus, soldados, todos reunidos para um novo espetáculo. A baronesa, no trono improvisado, sorria com crueldade. Hoje, anunciou ela, todos verão o fim daquele que ousou ser mais do que é. Elias, o escravo insolente, enfrentará sua sentença diante de vocês. No centro do pátio, erguiam-se grades de ferro, uma arena improvisada. Dentro, 2 homens enormes esperavam. Gladiadores contratados apenas para matar. A multidão vibrava. Elias foi jogado no chão, ainda acorrentado. Recebeu uma espada curta, quase inútil diante dos monstros que enfrentaria. A luta sangrental. Sinal foi dado. Os 2 gladiadores avançaram. O primeiro, um gigante com martelo, desferiu um golpe que fez o chão tremer. Elias rolou no último instante, sentindo o ar cortar-lhe o rosto. O segundo veio por trás, mas Elias girou o corpo, usando a corrente de seus pulsos para enrolar a perna do inimigo e derrubá-lo. Um movimento rápido, fruto de anos de trabalho, forçado, de músculos forjados em dor. A multidão gritou. Alguns baiaram, outros ficaram em silêncio, espantados. A baronesa cerrou os dentes. Acabe com ele! Gritou ao gladiador restante. Um martelo desceu novamente. Elias desviou, mas o impacto arrancou-lhe o fôlego. Sangue escorria pela testa. Ainda assim, ele se levantou. Sempre se levantava. E então, com o último esforço, usou as próprias correntes. Enrolou-as no pescoço do gigante e puxou com toda a força. O monstro caiu de joelhos, sufocando. Elias pegou a espada curta e cravou-a em seu coração. Silêncio. A virada por um instante. Ninguém se moveu. A arena estava coberta de sangue. Elias, ferido, de pé, respirava ofegante. Não como escravo. Não como besta, mas como guerreiro. A multidão explodiu em gritos confusos. Uns pediam sua morte. Outros, espantados, murmuravam. Ele não é comum. Não é apenas um escravo. Isabelle corava escondida entre os guardas. Mas em seu rosto havia também orgulho. A baronesa, porém, estava furiosa. Levantou-se e gritou. Não se enganem. Ele não venceu. Ele apenas sobreviveu como a criatura rastejante que é. Mas as sementes já estavam plantadas. O fim do espetáculo de volta à masmorra, Elias. Foi jogado ao chão. Sangrava, mas não sorria nem lamentava. Apenas murmurou para si mesmo. Um dia verão. Eu não sou nada do que dizem. No escuro, o velho prisioneiro ao lado riu baixinho. E eu estarei vivo para ver isso, rapaz. Eu estarei vivo. Oh. Silêncio da masmorra era quebrado apenas pelo gotejar constante da água escorrendo das pedras. Elias permanecia deitado no chão frio, as correntes ainda presas em seus pulsos e tornozelos. O corpo doía de cima a baixo, mas seus olhos ardiam em fogo. Ele lembrava da arena, do sangue, dos olhares incrédulos do povo. Pela primeira vez, muitos o tinham visto, não como escravo, mas como guerreiro. E isso era mais perigoso que qualquer espada, porque nada assustava mais os nobres do que a ideia de que o escravo pudesse ser mais que escravo. O povo murmurana, manhã seguinte, os corredores do castelo sussurravam, servos comentavam em segredo. Você viu?
Ele derrubou 2 gladiadores sozinho. Um homem assim não pode ser só escravo. Talvez os senhores tenham medo dele. As palavras corriam como vento, e a baronesa sentia cada sussurro como uma punhalada em seu orgulho. A ira da baronesa Helena de Montfort observava a cidade do alto da sacada. Os olhares do povo já não eram de simples obediência. Havia curiosidade, havia até respeito. Isso, em Luquecha, prepare um espetáculo maior. Ordenou ao capitão dos guardas, um homem corpulento do olhar frio. Se o povo começa a acreditar nesse escravo, vamos quebrá-lo diante de todos, até que não reste nada além de cinzas. O capitão inclinou-se. E se ele resistir de novo? Helena sorriu com crueldade. Então o mataremos lentamente, para que aprendam a nunca levantar a cabeça. Isabel dividida no quarto. Isabel chorava em silêncio. Tentava se convencer de que sua mãe estava certa, que a honra da família valia mais que a vida de um escravo. Mas toda vez que fechava os olhos, lembrava-se do momento em que Elias a salvara, enfrentando a morte sem hesitar. Ele não é o que dizem, murmurava para si mesma. Sabia que, se ousasse defender Elias publicamente, seria tratada como traidora da própria mãe. Mas seu coração não suportava mentira. O velho prisioneirou na escuridão da cela. O velho vizinho de Elias voltou a falar. Você já percebeu, rapaz? O povo está começando a ver você. Está vendo algo que não podem ignorar. Elias fundo. Sempre voltam a rir. O velho riu baixinho. E ainda assim, você sobrevive. Já pensou que talvez sua resistência seja a maior afronta a eles? Já pensou que sua vida pode ser mais perigosa que sua morte? Elias ficou em silêncio. Ouça bem, rapaz, continuou o velho. Eu já vi homens livres se curvarem mais rápido que escravos. Mas você nunca se quebrou. Isso é o que te faz diferente. As palavras penetraram fundo. Pela primeira vez, Elias permitiu-se imaginar. E se fosse possível viver sem correntes? O novo inimigo dias depois, o capitão dos guardas desceu até a masmorra. Sua armadura reluzia e seus passos ecoavam fortes. Parou diante de Elias, encarando-o com desprezo. Então, você é o escravo que acha que pode ser herói. Elias não respondeu. O capitão chutou-lhe o rosto, fazendo sangue escorrer pelo lábio. Olhe para mim quando falo. Verme. Elias ergueu lentamente os olhos. Não havia medo, apenas fogo silencioso. O capitão recuou por um instante, incomodado, mas logo sorriu. Amanhã, diante de todos, vou quebrar você com minhas próprias mãos. E quando estiver sangrando, farei o povo cuspir em cima do seu corpo. Assim, aprenderão a nunca se inspirar em lixo. Virou-se e saiu, rindo. Elias permaneceu imóvel, mas dentro dele algo crescia. Não era ódio, apenas era determinação. A execução pública no dia seguinte, a praça estava lotada. Nobres, plebeus, soldados, todos reunidos para assistir à execução. Elias foi trazido em correntes arrastado como o animal, seu corpo ainda ferido da arena, mas seus olhos firmes. A baronesa surgiu, esplendorosa em veludo preto. Este é o fim daquele que ousou desafiar seu lugar. Que todos vejam. Não há glória para escravos. Apenas morte. O capitão entrou na arena, armado com uma espada pesada. Olhou para Elias e sorriu. Hoje eu quebro você. A luta é impossível. As correntes de Elias foram soltas, mas ele não recebeu espada. Apenas as mãos nuas contra o aço do capitão. A luta começou. O capitão avançou com força brutal, desferindo golpes certeiros. Elias desviava, mas cada movimento arrancava-lhe mais sangue, mais dor. A multidão gritava. Uns pediam sua morte, outros, em silêncio, torciam para que ele resistisse. Um golpe abriu-lhe o ombro, outro, a perna. Elias caiu de joelhos. O capa ergueu a espada para o golpe final. Fim da linha! Escravo! A virada foi então que Elias, com um rugido que parecia vir das entranhas da terra, segurou a lâmina com as próprias mãos. O ferro cortou sua pele, mas ele não soltou. Puxou a espada com força, desequilibrando o capitão. Num movimento rápido, usou as correntes ainda presas ao tornozelo como arma.
enrolando-as no pescoço do inimigo. Puxou com toda a força. O capitão caiu, sufocando-o. A multidão silenciou. Inimigo, antes temido, estava agora no chão, dominado por um homem que chamavam de escravo. Elias não o matou, largou-o, cuspindo sangue, e apenas disse: "Eu não sou o que vocês dizem." O impactou. O povo explodiu em gritos. Uns vaiavam, outros, emocionados, começaram a aplaudir. Pela primeira vez, Elias não era apenas objeto de ódio. Era de algo que ninguém podia apagar. A baronesa, furiosa, gritava para os guardas: "Calem-no! Matei-no agora mesmo!" Mas já era tarde. A semente estava plantada. O povo tinha visto, e não esqueceria. O sol nascia sobre a cidade, tingindo de vermelho as muralhas e os telhados chamuscados pela guerra. A fumaça ainda se erguia de algumas casas, lembrando a todos do caos recente. Na prisão, Elias permanecia sentado, acorrentado. O corpo ainda carregava feridas abertas, mas seus olhos estavam serenos. Não havia medo, não havia desespero, apenas o silêncio de quem sabe que a verdade não pode ser calada. A baronesa em desespero na sala do trono, Helena de Montfort, andava, de um lado para outro, o vestido arrastando no chão de pedra. Seus olhos, outrora frios, agora ardiam em fúria e medo. "O povo está dividido", murmurou o duque. "Alguns dizem que ele deve morrer. Outros já o chamam de herói." "Herói", cuspiu Helena. "É um escravo." "Nada disso. Se esse verme respirar mais um dia, corro o risco de perder tudo. Minha honra, meu poder, minha filha." Ela ergueu o queixo. "Hoje será o fim. Elias morrerá diante de todos, e o povo esquecerá." Mas no fundo sabia. Não havia como apagar aquilo que já fora visto. Isabel contra a mãe naquela noite. Isabel foi até a mãe. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia firmeza em sua voz. "Mãe, se o matar, estará condenando não só ele, mas a todos nós. O povo viu, eles sabem. Ele não é o monstro que você diz." Helena avançou, furiosa. "Cale-se! Você se deixou enfeitiçar por um escravo. É minha filha ou minha inimiga?" Isabela ergueu o rosto. "Sou filha, mas também sou testemunha da verdade. E a verdade é que Elias não é escravo. É homem. E salvou minha vida quando ninguém mais teve coragem." Helena a esbofeteou. Isabelle caiu, mas não recuou. O caminho da execução no dia seguinte. Os sinos dobraram. O povo foi convocado à praça para a execução final de Elias Correntes. Pesadas envolviam seus braços e pernas. Guardas o empurravam, mas ele caminhava firme, a cabeça erguida. O povo se amontoava, alguns vaiando, outros em silêncio pesado. Isabela estava na multidão, escondida sob um véu. Seus olhos não se desviavam dele. No palanque, a baronesa se ergueu como rainha da morte. "Hoje, todos verão o fim da insolência. Elias, o escravo que ousou levantar-se e cirrar enforcado, e que sua morte seja lição eterna. Ninguém jamais desafiará a nobreza." O carrasco ajustou a corda grossa. O silêncio antes do fim. Elias subiu os degraus, empurrado pelos guardas. Laço foi colocado em seu pescoço. O povo aguardava em silêncio, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para respirar. O carrasco ergueu a mão, pronto para o sinal. Foi então que Elias ergueu a voz pela primeira vez diante da multidão. Sua voz era grave, firme, marcada. "Por anos de silêncio, vocês sempre me chamaram de escravo. Sempre disseram que eu não era nada, mas hoje, diante de todos, eu digo: eu sou homem, eu sangro, eu sofro, eu resisto, e não importa o que façam comigo menos, nunca poderão apagar isso." O silêncio se quebrou. Murmúrios surgiram. Alguns choraram, outros gritaram. "O clímax queila a boca dele!" gritou a baronesa, em pânico. Mas era tarde. O povo, Jane, ouvia mais a voz dela. O povo ouvia Elias. "Vocês me chicotearam. Vocês me humilharam. E ainda assim,
E eu estou aqui. Porque um homem só é escravo quando aceita se curvar. E eu nunca aceitei. Um brado ecoou da multidão. Libertem-no. Out. Se ergueu. Ele não é escravo. O caos se espalhou. O carrasco hesitou. Guardas olharam uns para os outros, inseguros. A baronesa gritava, histérica: Matê-no! Matê-no agora! Mas a multidão avançava. O povo, pela primeira vez, enfrentava os soldados. A queda da baronesa no meio da confusão. Isabelle subiu ao palanque, arrancou o véu, revelando-se. Sua voz ecoou forte. Eu sou Isabel de Montfort, filha da baronesa, e diante de todos, eu digo a verdade. Elias salvou minha vida. Ele não é traidor. Ele é meu salvador. O povo explodiu em gritos. Guardas recuaram, confusos. A baronesa caiu de joelhos. Impotente, seu império de medo estava ruindo. A libertação Carrasco, pressionado pela multidão, soltou a corda. Elias caiu de joelhos, respirando fundo. Correntes foram quebradas. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu o peso do ferro se afastar de seu corpo. O povo gritava seu nome. Não mais escravo. Agora, era Elias o desfechou naquela noite. A cidade não dormiu. O povo sussurrava sobre o homem que resistiu às correntes. Alguns o chamavam de guerreiro, outros de mártir, mas todos concordavam. Jamais seria esquecido. Elias, sentado na escuridão, olhava para as mãos ainda marcadas por ferros. Sabia que sua luta não havia acabado. Sabia que o caminho seria longo. Mas também sabia que, a partir daquele dia, não caminharia mais sozinho, porque sua resistência havia se tornado símbolo. E símbolos, Nunha Moram,